falar sobre a nossa saúde, que isso é muito importante. Nosso Tribuna do Jovem hoje vai falar sobre um assunto muito sério. O uso exagerado dos equipamentos eletrônicos, até onde isso prejudica a nossa vista, até onde isso nos prejudica, no Tribuna do Jovem de hoje. Eu não sei se essa cena aqui que eu estou fazendo agora lembra você de alguma coisa. Horas e horas assim, ó. É no celular ou é no tablet? Será que isso aqui faz mal? Será que, ou quanto isso faz mal para a nossa vista? A gente sabe que até psicologicamente isso não é bom, não é positivo. Qual que é o limite de uso dos equipamentos eletrônicos, até a distância que a gente deve tomar? Eu não sei responder, por isso trouxemos ao palco do Movimento Jovem de hoje um especialista. É o Daniel Camelotti, por gentileza. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ele é oftalmologista e especialista em retina. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo e prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Que bom que você está aqui para esclarecer essa grande dúvida. Vamos dar aquela pincelada geral, inicial, desse uso excessivo dos equipamentos eletrônicos, aparelhos eletrônicos. Isso até alguns anos atrás não era muito comum como é hoje. Dá uma introdução desse assunto pra gente. Sim, o uso de aparelho eletrônico, principalmente o de perto, a gente deve ficar muito atento porque a gente precisa a gente tem uma lente dentro do olho chamada cristalino e ela consegue acomodar a visão, ele relaxa para longe e contrai para perto. Então, quando você utiliza o aparelho eletrônico por muito tempo, você fica com aquela lente contraída e você acaba, quando você está usando por muito tempo, você começa a sentir aquela ardência e irritação e na hora de olhar de longe já começa a dar aquele embaçamento, que na hora de relaxar ela já tem uma certa dificuldade. Então, em primeiro lugar, essa lente vai ter, precisa relaxar e contrair. Em segundo lugar, o ressecamento do olho. O aparelho eletrônico, aquele olho aberto por muito tempo, sem piscar, vai ter aquele problema da ardência, da irritação, que é o problema do olho seco que o uso de computador por muito tempo pode causar. Muitas pessoas até acabam não percebendo, porque o piscar é automático, né? A gente não fica pensando nisso ou lembrando que tem que fazer. Mas a pessoa quando está com o celular na mão ou na frente de um computador ou muito perto de uma televisão, dá a impressão que a gente pisca mesmo, é verdade ou é mito isso? Pisca menos mesmo, porque você está mais concentrado naquela atividade e quando você está mais concentrado, vamos dizer, você esquece de piscar. Então, o piscar menos vai fazer com que aquela lágrima que você precisa da pálpebra para poder lubrificar o olho, ela acaba evaporando e o olho resseca mais fácil. Então, por isso que quando você está fazendo uma atividade mais concentrado, você acaba piscando menos e o olho resseca mais. Quais são os principais males para quem abusa do uso desses equipamentos eletrônicos? A distância interfere? Qual que é, assim, as coisas mais prejudiciais à nossa vista desses equipamentos eletrônicos, dessas séries de fatores que você disse, desse ressecamento das vistas e tudo mais? Quais são os piores problemas que a pessoa enfrenta? Os sintomas principais são a cefaleia, a dor de cabeça, a irritação, o olho vermelho, tudo mais para o final do dia. E principalmente essa dor de cabeça vem porque aquela pessoa que tem um grau vai começar a forçar mais para enxergar, acomodar a visão. E esse músculo acomodando por muito tempo acaba que gera uma certa dificuldade visual, o ressecamento e essa dor de cabeça, que seria o principal fator e é o que a pessoa relata na consulta. E nisso, além disso, é a falsa miopia, como eu falei, de você usar por muito tempo e quando vai olhar para longe, até acomodar a visão, vai ter aquela dificuldade. Então, o uso prolongado pode dar dor de cabeça, irritação, olho vermelho, mais para o final do dia. E quem nunca teve problema, por exemplo, com as vistas sempre foi perfeita, sempre chegou direitinho, esse tipo de mal pode acabar acarretando num problema futuro ou não? A gente diz que existem alguns estudos atuais que até os 7 anos de idade, que seria na primeira infância, a visão está desenvolvendo ainda. Então, por isso que em alguns casos aquele tampão que é feito e tudo, é para forçar o olho que é pior a desenvolver. Isso a gente tenta até os 7 anos de idade. Então, dizem que esse uso de aparelho eletrônico por muito tempo, quando a criança ainda é muito pequena, isso pode, essa falsa miopia, que depois de um tempo ele pode gerar, mas depois volta ao normal, durante 7 anos ele pode gerar uma alteração anatômica no olho. Então esse uso, essa miopia, essa utilização por muito tempo, acontece de a falsa miopia virar uma miopia real. E aí, a longo prazo, pode ter aquela dificuldade de longe, o que vai acontecer na pessoa míope.
Tá certo, é isso aí. Olha só, coisa importante, coisa muito séria. E aí, Elvis, da plateia, galera, tem pergunta? Tem pergunta sim, e eu acho uma coisa que dificulta bastante para todos nós jovens é que logo vai passar, né? A gente fica essa madrugada toda aí, fica conversando, dorme, descansa, amanhã tá tudo normal. Mas o Sérgio tem uma pergunta aqui que cabe agora pro assunto. Então, se esses danos, eles podem ser permanentes? Eles podem ser permanentes, principalmente, como eu estava falando, até os 7 anos, a falsa miopia pode gerar a miopia. Só que após isso, o principal é o quê? Quando você vai numa consulta oftalmológica, o oftalmologista faz aquela visão melhor, pior. Só que no adolescente, no jovem, essa acomodação do olho, na hora que a gente faz o melhor e o pior, a gente pode achar um grau. Na verdade, a gente acha o -1, -2 que seria miopia. Só que quando a gente dilata e pinga um colírio que relaxa essa acomodação, a gente acha o grau real. Então, no primeiro momento, a gente acha um grau de 2 de miopia. E depois de um tempo a gente pinga esse colírio e vê que esse grau não existe. Então, a alteração permanente, principalmente, seria... A gente conta que o grau pode aumentar até uma média de 23, 25 anos. Mas não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Mas o cuidado seria isso de quando passar na consulta e tudo, fazer a consulta completa, dilatando o olho para não achar o grau errado. Se você receita o grau errado, você pode induzir a pessoa a forçar para enxergar com aquele grau e até ter dor de cabeça permanente. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Num caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com isso, né? Que a gente está vendo uma maré de youtubers aí, pessoas, games que ficam horas e horas ali na frente do computador, na frente da televisão, críticos de cinema. Qual que é a recomendação para eles poderem continuar com a profissão sem prejudicar a visão? A gente sempre dá uma recomendação de primeiro, como ele tinha perguntado, do enxergar. Tentar não chegar tão perto para ler, porque senão você vai acomodar mais, precisa contrair mais o músculo para ler. Em segundo lugar, que é muito importante, durante o uso de uma média de mais ou menos 40 minutos, que você está utilizando o computador, tudo isso, é bom você levantar, dar uma relaxada, focar para longe uns 10 minutos para poder forçar esse exercício do músculo, de relaxar e contrair. Então pode utilizar o computador e tudo, mas sempre dá uma descansada de mais ou menos uma média de 40 minutos de uso, depois para 10 minutos, foca para longe, dá uma volta na casa ou então no trabalho mesmo, que vai fazer esse músculo conseguir relaxar e contrair sem maiores problemas. Muito bom. Interessante. E doutor, uma dúvida. No meu caso, eu tenho problema de vista, então automaticamente eu não consigo enxergar muito próximo a tela do computador, às vezes o tablet ou até mesmo o celular. Eu preciso trabalhar com isso. E normalmente eu vou pegar um computador, se eu estou sem óculos, eu grudo no meu rosto assim, sabe? Para olhar, para enxergar direitinho. Isso vai me trazer um maior problema, principalmente por quê? Porque eu sou míope. Então a miopia, ela influencia muito, que eu sei que ela pode crescer, subir muito o grau. Isso vai prejudicar muito mais a minha vida. O fato de você trazer para ler, principalmente míope, o maior problema é de longe, mas é aquilo como eu estava falando, para você acomodar a visão e tudo, às vezes você traz de perto, mas o grau do olho, após os 7 anos de idade, até os 7 anos existem estudos que podem mostrar que isso pode acontecer, de aumentar em relação a isso. Mas após isso não é muito comum o aumento pela utilização prolongada, mas isso pode causar dor de cabeça, porque você vai forçar, isso pode causar o ressecamento, como eu falei, a irritação do olho, a vermelhidão, mas o aumento do grau, eu sempre digo que o óculos é igual alguém que está com problema na perna, você usa a muleta não para melhorar o problema, você vai usar para ajudar a caminhar. O óculos você vai ajudar para enxergar, mas não é para diminuir, existe esse mito, você vai usar óculos para diminuir o grau, não. O óculos é para te ajudar a enxergar melhor, não ter dor de cabeça, mas usar o óculos para não ter mais grau, diminuir o grau, isso não tem. Isso é um mito. O óculos é para te ajudar a enxergar melhor, não ter dor de cabeça e a sua qualidade de vida, o rendimento do seu dia a dia render melhor. Mas não vai aumentar ou diminuir o grau porque você está utilizando esse computador por mais tempo. E só uma dúvida. A Stephanie Lima, ela, por falar em mito, ela perguntou assim: ok, você usa o computador e tudo mais, diminui um pouco a utilização para não atrapalhar muito a vista, não prejudicar. E quando você tem um monitor, o monitor influencia, por exemplo, se o monitor é mais atual, se ele é mais antigo, ele vai influenciar a sua vista também? As televisões, antigamente, tinham os tipos de raios que eram emitidos eram muito piores do que hoje em dia.
Só que hoje em dia ainda tem aquele raio que a gente chama de luz azul, que é a luz ultravioleta, que a longo prazo, essa luz vai influenciar tanto na catarata, é claro que não vai ser uma coisa a curto prazo, mas a longo prazo essa luz azul, a radiação ultravioleta, até do sol mesmo, por isso que a gente pede para usar a proteção com filtro VLVB, não adianta usar óculos escuros, isso é importante falar também. Óculos escuro que não tem a proteção, esses comprados em qualquer lugar, que ele vai dilatar a sua pupila e vai entrar mais luz, mais sol, e vai ser pior do que não usar. Então, para usar óculos escuro, deve usar óculos escuro, mas que tem esse filtro VLVB para filtrar esses raios. Esses raios emitidos pelo sol, às vezes alguns aparelhos eletrônicos, a longo prazo, ajudam a evoluir a catarata, ajudam a criar alguns problemas na retina, como a degeneração macular, que é um problema que a luz do sol, esses raios podem fazer evoluir mais. Então, a longo prazo, esses raios ultravioleta podem ser prejudiciais à visão. Que bacana. Aqui na plateia, doutor, a Carolina tem uma pergunta pertinente. Não é uma pergunta tão comum, mas acho que vai ajudar também muitas pessoas que já operaram os olhos. Eu queria saber se uma pessoa que tinha 3 graus de astigmatismo e fez uma cirurgia laser, tem algum problema do uso exagerado de voltar esse grau, dela voltar a usar óculos, tem algum problema? O uso de cirurgia, o exagerado do aparelho eletrônico não vai fazer voltar, mas essa cirurgia em alguns casos podem voltar. Tá? A laser, antigamente, essa cirurgia era feita com ceratotomia radial, que era com bisturi de diamante. Esses casos, a gente viu que depois de 10 anos, quem tinha miopia reverteu para hipermetropia, uma hipermetropia alta. Isso a gente viu agora, depois de um certo tempo. A cirurgia a laser, que seria o LASIK ou o PRK, a gente viu que a chance de voltar é pequena, mas o mais importante nessa cirurgia é o pré-operatório, a mesma importância que o intraoperatório. Porque no pré-operatório a gente precisa ver a espessura da córnea e a curvatura dela, tá? Então, no astigmatismo, a gente tem que tomar muito cuidado com a curvatura. Se ela tiver uma curva muito alta e o paciente já tiver uma tendência a desenvolver um ceratocone, que é como se fosse uma córnea, a parte mais na frente do olho, na frente do colorido do olho, se ela ficar mais bicuda, a gente chama de ceratocone. E essa cirurgia afina a córnea e pode mudar essa curvatura. Então, o pré-operatório deve ser bem feito para não desenvolver o problema no futuro. Mas voltar o grau porque você está utilizando o aparelho eletrônico, não vai acontecer. Mas pode voltar por outras causas, não pelo uso. O uso do aparelho eletrônico pode ressecar mais o olho, porque essa cirurgia resseca, porque ela mexe com a inervação da córnea. Você vai sentir o olho mais ressecado, mas nada que seja preocupante. Legal. Você consegue mostrar esse super olho que nós temos aqui, pouquinho desse exemplo, por gentileza. Nesse brinquedo que o senhor quase quebrou, né, pastor Gabriel? Obrigado, irmão. Mas o brinquedinho é desmontável, pelo menos. Eu percebi que é desmontável. Então, aqui o nosso olho, o que a gente vê é essa parte da frente. A córnea que eu estava explicando, essa parte transparente aqui, tá? Atrás dela tem um líquido humor aquoso que preenche essa parte. Tira pra cá. Assim fica bom? Isso. Aqui a parte colorida seria a íris. Essa íris ela consegue abrir e fechar o olho para fazer essa pupila se adaptar ao ambiente. A pupila é a menina dos olhos, aquele pretão do olho. Quando está muito escuro, ela abre para poder entrar mais luz e você conseguir enxergar melhor. E muito caro ela se contrai para poder a luz não incomodar. Aí mais aqui para trás a gente vai ter o cristalino, aqui nessa parte intermediária, não sei. Quer abrir de novo para poder mostrar? O senhor pode, por gentileza, abrir para mim, porque da última vez eu achei que eu tinha quebrado. Eu já deixei cair. Deixa eu segurar assim, ó. Então aqui, essa parte é aquela lente que eu falei, essa parte intermediária aqui, que é o cristalino. Ela que acomoda para longe e para perto, em relação ao que você vai usar a visão para longe de perto, essa parte daqui. E é nela que acontece a catarata, que com a idade vai opacificando. Então é a mesma lente que com o tempo vai perdendo essa acomodação, que a gente tem muito quando é jovem, vai diminuindo quando é mais velho. É por isso que depois de 40 anos muita gente coloca aquele óculos para ler. É para compensar essa falta de acomodação dessa lente que é o cristalino. Aí vindo um pouco mais para trás, tem todo esse gel que preenche o olho, que é o vítreo, que muita gente sente aquele sintoma de mosca volante. Sempre quando sente, a gente sempre pede para fazer o exame de mapeamento de retina, dilatar o olho, porque quando acontece isso, é bom a gente olhar a retina, para ver se tem alguma alteração na retina associada a isso. Mas depois de um tempo, com a idade, isso acontece, mas todo caso de mosca volante é bom passar no médico, especialista em retina, principalmente para poder avaliar a retina como tá. E a retina é toda essa parte de trás do olho, que tem esses vasinhos aqui, e esses vasinhos... Deixa eu virar pra ele. Esses vasinhos, eles irrigam toda a parte ocular. Na retina, é que toda a imagem vai ser... toda a imagem vai passar por aqui para ser codificada para chegar no cérebro. Então ela passa pela retina,
passa pelo nervo óptico e chega no cérebro, como se fosse uma máquina fotográfica. Tem a parte da íris, que faz toda aquela abertura da luz. Aqui atrás vai fazer a codificação da imagem, que seria o negativo da máquina. E aí depois, sim, no final de tudo, ela vai para o cérebro, que vai codificar toda essa imagem e vai transformar no que a gente enxerga normalmente. Legal, maravilha. Eu quero explicação. Eu até gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que a cor dos olhos é uma herança genética, né, que a gente herda. E essas dificuldades visuais também, ou a gente vai adquirindo conforme nosso modo de viver? Olha, algumas doenças são mais comuns em alguns casos, outras não. Vamos dizer, em pessoas negras o glaucoma é mais comum. Em japoneses, o glaucoma de ângulo fechado é mais comum. Em brancos, essa degeneração macular, que eu falei do sol, principalmente a genética, mas em brancos é mais comum essa degeneração macular. Então, a cor do olho, tem muita gente que fala, tem a ver com a luz, com a dificuldade com a luz, mas a cor do olho, na verdade, nem só do olho, mas a cor, como eu falei, o negro vai ter o problema mais do glaucoma, o branco vai ter mais aquele problema de degeneração macular, o asiático vai ter o problema do glaucoma de ângulo fechado. Então, é sempre importante a gente, na anamnese, durante toda a conversa, saber toda a genética da pessoa para poder direcionar até o exame para poder encontrar o que a gente está procurando. Como é que é essa... Eu fiz uma pergunta agora que eu acho que foge um pouquinho só do tema aqui do programa, mas, do tema do assunto, né, que nós estamos trazendo hoje, mas ele falou dos olhos claros, dos olhos com cores diferentes, que é genético, tá? Mas como que isso ocorre, né? Tem muita gente que fala, puxa, os meus pais têm, eu nasci com olho castanho, ou uma criança de pais com olhos castanhos nasce com olho claro. Como que isso é gerado numa criança? Sim, a gente aprende no colégio, assim, aquele azão, azinho, dominante e recessivo. Sendo bem simplificando assim, o azão seria o dominante e o azinho recessivo. Então as pessoas que têm olho claro são que têm aquele recessivo. O verde, o azul, ele tem aquele recessivo, assim, o pai pode ter olho claro, a mãe olho claro, são azinho. Então, claro, vai aparecer o azinho. Agora, o pai pode ter o escuro, a mãe o olho escuro, porque pode ser azinho, a mãe azinho. Então, a chance de ser olho claro é menor, só que pode acontecer, porque pode juntar o azinho do pai com o azinho da mãe e acabar formando uma criança de olho claro. Então, por isso que a gente vê, não é nada de se estranhar, mas tem até casos de pessoas que têm olho escuro, que não tem nada na genética. Tem até doenças que a gente chama de Fuchs, de heterocromia de Fuchs, que a pessoa tem um olho diferente do outro também. Pode ser até fisiológico, mas existem algumas doenças que podem deixar o olho com uma cor diferente do outro. Então, a genética é muito importante, mas a genética também não é tão simples igual como eu expliquei. Tem o azão, azinho, bezão, bezinho, então existem várias partes no DNA e tudo. Não é tão simples, mas para simplificar, a gente passa por esse dominante recessivo de passar uma série de combinações. Não é tão simples. A pessoa fala assim, puxa vida, né? No meu caso, meu avô tinha olhos azuis. Sim. E a gente fica meio que assim, fica torcendo para ver. Mas o mais importante é que não tem nenhum tipo de problema, quem tem, quem não tem. Com certeza. O importante é ser feliz com a cor dos olhos que tem. Com certeza. Tem mais pergunta aí, Jéssica? Tem sim, doutor. A Karina mandou aqui a pergunta, a Karina Veiga. Ela mandou perguntando assim, quando a gente é criança, a mãe e o pai sempre falam assim, filho, fica longe da TV, fica longe do computador, e a gente não obedece, claro. Eu também era uma dessas crianças que nunca obedecia os pais. E isso, se eu não tenho tendência a ficar míope, a ter algum grau de dificuldade na vista, isso pode influenciar a ter futuramente? E se eu tiver, vai influenciar a aumentar o grau também? Sim, a miopia, na verdade, eu acho que o importante de tudo é esse sinal. Se ela chega perto para ver alguma coisa, até principalmente criança pequena, que não vai ter noção. Se ela está chegando perto para enxergar alguma coisa, você tem que suspeitar que ela possa ter miopia, astigmatismo, que seria o principal para longe, tá? Mesmo se não sente, o importante é você marcar uma consulta até de rotina, porque às vezes a criança enxerga de um olho e de outro não. Então ela não vai perceber nada, vai enxergar de longe. Só que esse olho que enxerga bem, ele vai desenvolver perfeitamente. O outro não, ele vai ficar o olho preguiçoso, esquecido. E a gente só consegue tratar, como eu falei, até os 7 anos de idade. Então a gente precisa fazer aquele tampão, usar o óculos para desenvolver esse olho ruim com o tempo, até os 7 anos de idade, conseguir chegar a igual olho bom. Então, esse é o principal. Agora, aquilo de chegar perto para ler, para tudo, foi o que eu tinha falado, de você fazer essa acomodação por muito tempo, principalmente criança de 7 anos, não é nada confirmado cientificamente, mas existem vários estudos que mostram que existem vários casos de criança até 7 anos de idade que, com uso prolongado de perto, tudo isso pode mudar anatomicamente o olho e o formato do olho. Isso pode induzir
uma miopia. Mas como eu falei antes também, o uso prolongado depois de um certo tempo, depois de 20 anos de idade, 30, isso não vai fazer que aumente ou diminua, o uso do óculos não vai fazer que diminua, mas eu acho que tem que tomar todo o cuidado, tanto nos sinais para procurar o oftalmologista, como também para, até os 7 anos de idade principalmente, ficar em cima do filho e tudo para não ter nenhum problema no futuro. Muito bem. É isso aí. Deu para tirar aí muitas dúvidas. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para maiores informações ou até para uma consulta, como é que faz? Pode mandar as dúvidas no Oftalmologia Clock, que é do Face. A gente aceita e qualquer dúvida pode tirar lá, que a gente, com o maior prazer, a gente vai tirando as dúvidas de todo mundo. Que legal, maravilha. E é isso aí, galera. Espero que tenha informado e informado bem. E o mais importante é você cuidar, né? Como o médico está aqui, o doutor está aqui, sabe da coisa, estudou para entender e a gente tem que cuidar sim. Nós que somos cristãos sabemos que os nossos olhos, bem como todo o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Então vamos cuidar, vamos zelar, porque através dele nós conseguimos muitas coisas boas.